Estamos de volta hoje com o programa Perfil, conversando com o físico Marcelo Gleiser. Marcelo, você falou dessa, talvez, impossibilidade de existir vida inteligente em outros planetas, isso a gente só vai saber no futuro, né? Mas existe vida inteligente na Terra, o homem pode ser a raça que poderia colonizar o universo, de repente, né? Mas a gente parte de uma premissa muito complicada, né? O nosso planeta é um planeta belíssimo que nos fornece todos os recursos e nós estamos destruindo esse planeta, né? Qual é a sua visão hoje dessa falta de interação do homem com a natureza? É uma visão muito triste. Eu acho uma coisa assim que a gente está chegando a um ponto de não retorno, no sentido que, obviamente, o que está acontecendo, com qualquer sistema, né? Quando você força um sistema muito, né? Se você tem um brinquedo, você começa a jogar ele contra a parede, ele vai quebrar, né? Então, a ideia é de que a nossa presença no planeta Terra, ela, no início, ela tinha uma simbiose muito grande. A gente vê isso nas culturas nativas, né? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo inteiro, em que existia uma integração dos humanos com o resto da natureza que não existe mais. A gente foi dessa integração dessas culturas nativas por uma desintegração, uma separação do ser humano com relação ao planeta. E a gente fez isso através, primeiro, das civilizações agrárias, né, que começaram a pegar pedaços de terra e plantar e usar para criar gado, etc. Então a gente começou a reapropriar a natureza de uma forma que é diferente do processo natural ecológico dela, né? E a gente foi crescendo e esse negócio economicamente foi dando certo, até que a gente descobriu que o ideal era a gente se juntar em grandes bandos de pessoas em cidades que são a antinatureza, né? Se você parar para pensar, a cidade é o oposto da natureza. A cidade é uma concentração de materiais não naturais criados pelos homens para poder isolar a nossa espécie do resto do planeta. Então, você entra numa cidade, você vê o quê? Uma selva de concreto que não tem nada a ver com o mar, com as montanhas, com as florestas, etc. Então, as pessoas têm que se dar consciência do fato de que, a partir da nossa evolução econômica e industrial, a gente meio que se desintegrou, na palavra não desintegral do núcleo atômico, se desintegrou, se separou, né, da natureza. E não só se separou da natureza, mas utilizou a natureza para poder suprir as nossas necessidades de energia e de alimentação, essencialmente. Então, o que a gente fez foi supor, existe uma suposição básica nessa história toda, que é o planeta é grande pra caramba, os mares são muito grandes, entendeu? Que a gente é pequenininho, a gente nunca vai fazer uma diferença, porque a Terra sempre vai poder se recompor. A gente pode usar, abusar, mas a Terra vai voltar e vai ficar numa boa, os peixes vão ressurgir, entendeu? E o que surgiu, o que está se vendo agora, é que o nosso crescimento nos últimos 150 anos foi tão violento, tão rápido, tão eficiente sob o ponto de vista evolutivo, que a força, a pressão que a gente está exercendo nos sistemas ecológicos e meioambientais é destrutiva, né? E é óbvio que isso está acontecendo. Então, por exemplo, para você usar, por exemplo, o exemplo do Brasil é muito importante, porque o Brasil é uma potência agropecuária. O Brasil é isso, né? O Brasil é uma espécie de celeiro do mundo hoje em dia. A maior parte do produto bruto do Brasil vem da riqueza agropecuária, né? Então, isso custa ao Brasil, em termos meioambientais, um preço muito alto, porque a gente tem fazendas maiores do que a Bélgica, entendeu? Para poder ter tanta cabeça de gado, e tanto porco, tanta galinha, e tanta soja, e etc. Então, o que está acontecendo é que essa apropriação da natureza para poder suprir carne para 7 bilhões de pessoas, ou pelo menos 5 bilhões de pessoas, está destruindo o planeta. A verdade é essa. Numa de suas aulas, eu vi você falando sobre essa questão do mito da criação e tinha o exemplo da ideia indiana, né? Do Shiva Nataraja, que é o dançarino cósmico, ele cria toda aquela dança, você até elogiou, é uma dança de criação e destruição,
mas uma coisa integrada, né, com a criação. É o que o ser humano, de acordo com o que você falou, perdeu, essa integração, né? Você é vegetariano e percebeu que em algum momento você poderia colaborar, voltar a se integrar com a natureza, porque o fato de comer carne estaria prejudicando muito. Entra a falta de informação, porque as pessoas acham que elas precisam, de repente, parar de comer carne para sempre. Elas podem reduzir o consumo. Isso, boa, ótimo. Palavras sábias. Porque o problema é esse, né? Mas vegetariano come grama, né? Aquela coisa assim, pô, cara, come grama é uma grande besteira, né? Aliás, no meu canal do YouTube eu tenho um curso lá chamado Caminhos do Bem Viver, Sim, muito bacana. que eu dou uma receita lá vegetariana que é super show que eu inventei, entendeu? Você pode comer muito bem sem comer carne. Primeiro ponto, isso é um mito ridículo, né? É, Bom, no Brasil, na Argentina, aqui também, nos Estados Unidos, é muito forte, que você precisa comer algum tipo de carne em cada refeição. Então você pensa, bom, 7 dias na semana, 3 refeições por dia, são 21 refeições. Ah, mas eu vou comer um presuntinho no café da manhã, aí uma coxinha no almoço, e um bife ou um frango no jantar. Você está comendo carne 3 vezes por dia, cara. E você não precisa fazer isso. Você pode diminuir 50%, entendeu? Só isso. Ou 40%. Então pega as refeições da semana e fala, tá bom, eu vou comer carne 10 vezes dessas 21 refeições. Isso daí, se as pessoas adotassem essa postura em que você consegue um equilíbrio, não é eliminar, entendeu, a agropecuária. Ninguém está falando isso. É óbvio que é importante ter agropecuária. Ninguém quer desmantelar a economia brasileira, nada disso. Mas um equilíbrio entre os seus hábitos alimentares, de forma a você contribuir também para o planeta que você quer. Então, o que acontece é que as pessoas elas acham que, primeiro, tem, como você falou muito bem, tem que ser uma virada de 100%, que não tem que ser, entendeu? E que o vegetariano come mal, que é uma grande besteira, entendeu? Eles comem muito bem, entendeu? E eu digo que o Rio de Janeiro, aliás, está começando a ter uma série de ótimos restaurantes Sim. vegetarianos em que as pessoas vão, vai lá e senta e experimenta, entendeu? Vai ver o que é. Você está Né? falando desse radicalismo, né? É a mesma coisa da ciência com a religião, a gente vê hoje em dia com ou você é ambientalista ou você é a favor do agronegócio. A gente tem que chegar à conclusão que a gente precisa comer, então precisa ter o agronegócio. Mas a gente pode passar informação também à população, né? Caras como você, por exemplo, podem ensinar a população que existem tecnologias, existem mudanças de hábitos que podem contribuir e as pessoas conviverem em paz. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem uma empresa chamada Beyond Meat, Além da Carne, que os caras desenvolveram uma carne vegetariana, não é uma carne, é uma coisa feita com vegetais, que eu dou para pessoas que comem carne aqui, eu falo, olha, experimenta esse hambúrguer. E as pessoas não conseguem dizer que não é carne. Então, existem opções já. Então, as ações dessa companhia estão bombando aqui nos Estados Unidos agora, nessa época de Covid, né, 19, porque uma das grandes concentrações de doença, de epidemia, de doença, vem dessas plantas de carne. Porque galinha, então, pior ainda. As pessoas ombro a ombro, uma do lado da outra, né, 1.000 pessoas assim trabalhando nessas mega fazendas, e ficar todo mundo doente. E morreu um monte de gente já em várias fazendas aqui nos Estados Unidos. Então, essas opções alternativas estão ficando cada vez mais realistas, né? Que mostram o seguinte, que, sim, você fala de educação e tal, eu acho que, mais uma vez, os cientistas têm que ir para o público e falar essas coisas. Entendeu? E, aliás, cá entre nós, os cientistas também têm que começar a adotar essas práticas alimentares, porque não são todos, de jeito nenhum, infelizmente, que entendem, falam, ou entendem, mas não praticam. Porque as pessoas têm essa ideia, esse vício de achar que eu não faço diferença, quem faz diferença é o governo, são as grandes empresas. E a verdade é que cada um de nós pode sim fazer a diferença. Entendeu? Isso começa de baixo para cima. E não só essa questão alimentar, toda a questão do consumo de combustíveis fósseis também. A gente vem aumentando a temperatura da Terra e descongelando áreas, por exemplo, o permafrost,
no norte do planeta. Cada vez mais ele vem diminuindo a camada de gelo dele e você descobre bactérias, vírus que estavam adormecidos ali até por milhares de anos, alguns que o ser humano ainda não teve contato, ou seja, a possibilidade de novas pandemias causadas por nossa agressão ao meio ambiente é cada vez maior, né? Esse é um efeito secundário do aquecimento global que as pessoas nem sabem, né? Que o Acham fato que é de loucura, né? não, que você está descongelando as calotas polares, né, no norte e no sul, e por causa disso você está liberando no meio ambiente doenças que os nossos antepassados de 30 mil anos atrás, que essas calotas polares elas têm uma profundidade de dezenas de milhares de anos, né? Que eles tinham imunidade, mas para nós seria uma doença completamente nova. E já se descobriu mais de 25 doenças novas que foram liberadas dessas calotas polares. É uma coisa que ninguém imagina isso. E também o desequilíbrio climático vai, sem menor dúvida, já está ampliando as pestes agrárias, né? Então, e aí, como é que você lida com isso? Entendeu? Então você tem que criar plantas geneticamente modificadas que sejam resistentes a essas pestes. Mas engenharia genética não é bom para a saúde. Isso é um outro mito, aliás, de pessoas que não entendem ciência. Esse negócio de que se você modifica a soja, ela não faz bem à saúde. Isso daí não tem nada a ver. Então, eu acho que tem que haver uma parceria entre os cientistas e os políticos. Eu acho que seria porque os cientistas criam esses conhecimentos, mas são os políticos que implementam, entendeu? As regras de comportamento, as regras vamos dizer assim, a legislação que é implementada para que as pessoas, olha, por exemplo, isso aqui a gente pode comer, isso aqui não deve comer. E se os políticos, que são, de uma certa forma, a porta-voz da sociedade, adotarem práticas que são exemplares, eles e elas vão ter a capacidade de influenciar um número cada vez maior de pessoas. Entendeu? Eu acho que tem que haver essa parceria maior entre ciência e as organizações políticas. Por exemplo, os políticos poderiam passar uma lei em que todo cientista que tivesse uma bolsa de doutorado tivesse que passar 1 hora por mês numa escola pública falando para as crianças. Olha que coisa simples. Você está dando de volta para a sociedade o que você está recebendo dela. E quantos né? jovens poderiam despertar também esse interesse científico conhecendo um cientista? Um cientista, um aluno de doutorado de 25 anos, entendeu? Um cara, né, que vai lá e fala, eu sou astrofísico. Caramba, você é astrofísico É com 25 possível, anos? né? É possível, no Brasil, no Rio, em São Paulo, entendeu? Em qualquer canto do Brasil, na verdade. Ontem eu falei para os institutos federais lá em Manaus, ontem à noite, porque eles estavam celebrando os 51 anos do pouso na Lua, né? Então, quer dizer, uma grande data, né, e tal. Então, quer dizer, e tinham 600 pessoas assistindo, ou seja, o interesse é enorme, a necessidade é muito grande, e nesse momento de pandemia, voltando àquela conversa do iniciozinho, em que se tem uma lição que essa pandemia está ensinando para a gente, é que a gente realmente tem que olhar para a natureza com muita humildade, porque está aí um vírusinho mostrando que, apesar de todas as nossas máquinas e as nossas cidades e as nossas tecnologias, a gente não sabe como se defender de um negócio que tem 132 nanômetros de tamanho. Não, e é uma situação em que o mundo todo acabou sendo atingido. Você pode ser rico, pobre, você pode ter formação acadêmica ou não importa onde você more, né? E você vê a importância de aulas pela internet, que a informação chegue até as pessoas para que movimentos, por exemplo, como não vacina, né? Nós estamos com o planeta parado hoje porque a gente não tem uma vacina contra o coronavírus, né? Tem que tomar muito cuidado também com o tipo de informação que circula pela internet. Com certeza, por isso que é tão importante criar informação de boa qualidade, né? E eu quero ver os os anti-vacinas, né, quando sair essa vacina da coronavírus, que eu espero que saia eventualmente, eles não tomarem, né? Vai ser interessante essa tensão, né? Não vou tomar porque eu sou anti-vacina. Eu falei, ok, boa, vai nessa, né? Quer dizer, uma opção que, para mim, voltou naquela história do obscurantismo, né?
É você fechar os olhos para o fato de que a ciência ela está aí para aliviar o sofrimento humano. Essa é a função essencial da ciência, né? Antes de qualquer outra coisa. Então, nós estamos aqui porque nós queremos servir a sociedade da melhor forma possível. Então, se a gente desenvolve curas ou proteções contra algum tipo de doença, é porque a gente quer ajudar as pessoas a viverem melhor, né? As crianças na África, no Amazonas, seja lá onde for, que tem doenças que não eram para mais ter, né? Elas têm que ter acesso a esse tipo de cura, esse tipo, água limpa, água potável, uma coisa assim tão básica, né? Que tem gente que morre de cólera até hoje, né? O número de pessoas que morrem de malária é assim gigantesco no mundo inteiro ainda. Muita gente Então, não tem acesso nem à água potável, né? pois é, a questão da água potável é absolutamente incrível, né? E são essas pequenas coisas que fazem grandes diferenças, só que são setores da população que não tem uma voz. Então a gente nem entende que existe esse sofrimento lá fora, mas ele existe. E para a gente tentar melhorar esse sofrimento, todo mundo tem que fazer o seu papel. E se a gente destruir o nosso planeta, ou a capacidade do nosso planeta de se rejuvenescer, a gente vai estar também se autodestruindo. É isso que as pessoas não estão conseguindo entender. Marcelo, que recado você deixaria para os jovens que estão te assistindo e que pensam numa formação, às vezes, que eles não vão encontrar tão facilmente, né? E que tipo de ajuda que eles podem dar também para o desenvolvimento de um planeta menos dividido, mais integrado, que as pessoas convivam, né, com harmonia, respeitando o meio ambiente. Que tipo de incentivo você pode dar para esses jovens hoje? Então, eu tenho uma grande fé nessa juventude aí, na geração. Eu tenho um filho de 14 anos, tenho uma filha de 24, e eles são assim, sensacionais como seres humanos. Eles são super abertos, super receptivos, inclusivistas, entendeu? Eles não têm essa coisa de, você tem essa cor de pele, ou você acredita nisso, então você é diferente de mim, então eu vou puxar você para o canto. Nada disso, entendeu? Todo mundo tem uma palavra, todo mundo tem direito à palavra, todo mundo tem direito a uma opinião, e antes de te rechaçar, eu vou te ouvir com a cabeça aberta, né? E eles entendem que o mundo em que a gente está deixando para eles é o mundo em que eles vão viver, né? Então eles sabem que eles é que vão ter que dar um jeito nessa confusão que a gente está deixando para eles, né? Então, o que vocês têm que fazer, pessoal, é não ter medo de arriscar. Vocês têm que ter a coragem de arriscar, mesmo que não seja o caminho mais cômodo, que seja o caminho mais fácil. Se for aquilo que está te falando no coração, sabe? Aquele negócio que eu quero fazer isso, se você não tentar fazer o que você está sentindo que você quer fazer, pelo menos um pouco, você vai mais tarde vai se arrepender muito de não ter pelo menos arriscado essa possibilidade. Então, para o mundo está na mão deles, né, dessa moçada aí, e eu levo a maior fé que eles vão tipo que reinventar a sociedade, tirando um monte desses preconceitos que infelizmente essa geração minha criou, e não criou, não, perpetuou, vem perpetuando, né, em termos de racismo e xenofobia, etc. Eu acho que isso tudo eventualmente vai ser uma coisa do passado. Daqui a 50 anos vão estar falando, pô, aqueles caras do século XX, início do século XXI, eram Que vergonha. lamentáveis, que vergonha. Bom, Marcelo, te agradeço demais o nosso papo, nosso tempo chegou ao fim. Eu vou deixar aqui o seu canal do YouTube para que a turma possa acessar aqui do Brasil, continue acompanhando suas aulas e que venham mais projetos seus, tá? Para a gente continuar aprendendo contigo e ouvindo suas palavras. Muito obrigada, Obrigado. Marcelo. Obrigado a Bom, você, ótima conversa. Marcelo, te agradeço o papo, vou deixar aqui o seu canal do YouTube para que as pessoas possam acessar também. Muito obrigada pela sua entrevista. O programa Perfil fica por aqui. Se você quiser rever esse bate-papo, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Alerj. Até a próxima.